E aí, galerinha, vamos conversar sobre a cadeia transportadora de elétrons hoje. Esse sistema que atua junto é parte, na verdade, da fosforilação oxidativa, que é a principal fonte de ATP nas células, isso lá na mitocôndria. Então vamos dar uma olhadinha para ela no que eu também considero um resuminho, assim, só um guia de estudos. A cadeia transportadora de elétrons se situa na membrana mitocondrial interna. Ela é composta dos complexos 1 até o 4, sendo que cada complexo é um conjunto de proteínas. Então eu tenho subunidades, como se fala ali, e essas subunidades compõem os 4 complexos da cadeia transportadora. É um bom exemplo de estrutura quaternária, de proteína. Tu tem cada subunidade expressa por um gene, e aí essas proteínas trabalham, mas apenas em conjunto, não isoladamente. Então, um exemplo de estrutura quaternária de proteína. Qualquer dúvida sobre isso aí, que é visto às vezes no início do semestre, depende do curso e tal, é só deixar aí nos comentários. A ubiquinona e o citocromo C também são componentes da cadeia transportadora de elétrons, só que eles são elementos móveis que realmente transitam na membrana interna, levando elétrons de um complexo até o outro. Esse sistema todo depende de oxigênio para colaborar na síntese do ATP, e ele cria um gradiente eletroquímico que está acoplado aí à síntese de ATP no complexo 5. Esse gradiente eletroquímico eu já vou mostrar para vocês o que é exatamente no espaço intermembranas, então, da mitocôndria. Começa que a cadeia transportadora de elétrons oxida o NADH vindo de vias metabólicas como o ciclo de Krebs. Vou mostrar ele um pouquinho mais aqui embaixo. Então, o ciclo de Krebs, já visto nesse canal também, é uma fonte de NADH. Esse NADH contém elétrons que já foram de intermediários do ciclo e também já pertenceram antes disso a combustíveis que a célula vem aí a oxidar como fonte de ATP. Então, a oxidação do combustível é um processo que demora bastante tempo. Passa por várias vias para transferir energia, conservar essa energia, não perdendo elétrons e coisas do tipo, e aí produzir o ATP. Então, o NADH oriundo do ciclo de Krebs, mas também de outras vias, até coloquei aqui, deixei anotado, beta-oxidação, oxidação de corpos cetônicos, de alguns aminoácidos. Essas oxidações, então, rendem um produto reduzido, que é o NADH, que deixa seus elétrons no primeiro complexo da cadeia transportadora, chamado complexo 1, ou NADH desidrogenase, é o outro nome dele. Na medida que esse complexo recebeu um par de elétrons do NADH, né, ele tem 2 elétrons para doar, ele muda de conformação e atua como uma bomba de próton, dá para se falar, jogando prótons da matriz mitocondrial no espaço intermembranas. Isso aí de bomba de próton é uma interpretação minha, ele não é exatamente uma bomba de próton, mas se comporta como se fosse, porque passa prótons de um espaço para o outro. Então, esses 4 prótons que aparecem aqui é da estequiometria, que se encontra em livro, dizendo que a cada elétron que chegar no complexo 1, 2 prótons são transferidos da matriz para o espaço intermembranas. Como o NADH tem 2 elétrons, um par, portanto, ele deixa os 2 elétrons no complexo 1 e 4 prótons são bombeados da matriz para o espaço intermembranas. É estequiometria baseada em estudo teórico e, claro, nos experimentos também, mas é uma previsão. Esses elétrons que estão ainda aqui e serviram, então, para liberar energia, o fluxo desses elétrons por dentro do complexo 1 libera energia que é utilizada no bombeamento de prótons lá para o espaço intermembranas. E esses elétrons não podem ficar parados aqui. Eles são transferidos para a coenzima Q10 ou ubiquinona, que é um fosfolipídio. Então ele está embebido aqui na membrana mitocondrial interna e trafega, né, imaginando que isso aqui é tridimensional, para frente, para o fundo, para os lados, e agora reduzida, ou seja, portando elétrons que estavam no complexo e que foram do NADH, a ubiquinona vai levar esses elétrons do complexo 1 até o complexo 3. Isso não é confusão minha, tá? Ele não vai levar elétrons do 1 para o 2. Essa numeração é para organizar esses complexos de acordo com o trajeto de elétrons que se conhece. Então, a ubiquinona ou coenzima Q10
leva elétrons do complexo 1 até o 3. Beleza. O complexo 2 lida com o succinato. Esse succinato, quando oxidado aqui, deixa seus elétrons no FAD, um derivado da flavina. E aí esse FAD reduzido é que se chama FADH2 ou FAD2H, dá na mesma. E esse FADH2 transfere seus elétrons do complexo 2 para a ubiquinona também. Então o succinato é oxidado, gera o fumarato, deixa seus eletronzinhos aqui e eles vão para a ubiquinona. A ubiquinona carrega de novo do complexo 2 até o 3 esse par de elétrons. Então a ubiquinona com a enzima Q10, é claro que aí o organismo produz isso em uma quantidade ótima para manter a fisiologia mitocondrial e esse fluxo de elétrons, que na verdade não é só do complexo 1 e do 2 para o 3 via ubiquinona, mas também de enzimas da beta-oxidação e da lançadeira glicerol 3-fosfato desidrogenase. Essa lançadeira também passa elétrons para a ubiquinona. Então isso aqui é um pouco além, eu vou ficar só na cadeia transportadora e mais adiante eu trago esse conhecimento aí para vocês. Então a ubiquinona vai levar elétrons para o complexo 3, chegando lá eles mudam de conformação, o complexo muda de conformação e bombeia prótons da matriz para o espaço intermembranas. Então 4 prótons aqui, 4 ali. Do complexo 3, uma proteína chamada citocromo C vai levar um elétron por vez do complexo 3 para o 4. Aí se gera um problema que é resolvido pelo chamado ciclo Q. Já que chegam 2 elétrons no complexo 3, mas sai apenas um por vez do 3 para o 4 via citocromo C, eu preciso aqui de um dado momento regenerar a ubiquinona. Então se encontra isso aí em livro-texto mostrando que é a cada ubiquinona que chega, a cada 2, que chegam, uma é regenerada. Regenerada que continuaria, então, reduzida. Isso é para explicar aí a confusão que dá dos 2 elétrons que chegam e um que sai pelo citocromo C. Esse citocromo C, eu disse que é uma proteína, ele fica ligado na membrana mitocondrial interna por meio de um fosfolipídio chamado cardiolipina. Então é uma proteína que não seria solúvel nesse meio aqui hidrofóbico da membrana mitocondrial interna. Ele precisa de um fosfolipídio, a cardiolipina, para se mover nesse ambiente. Ele contém também grupo M, né, que depende de ferro para o transporte de elétrons. E nisso a gente já vê que ferro aparece do complexo 1 até o 2, chegando no 3 e no 4 também. Então eu vou precisar de ferro em todos os complexos da cadeia transportadora. Aí esse citocromo C leva elétrons para o complexo 4 e lá eu tenho o oxigênio da respiração para receber os elétrons como um aceptor final de elétrons. Esse oxigênio, lembrando, ele chega nas células por intermédio da hemoglobina, que também depende de ferro. Então a gente olha assim que um metal de transição como o ferro é muito útil ao organismo no transporte de elétrons e também no transporte de gases. Então eu preciso desse ferro para transportar o oxigênio até as células, para chegar nelas e aí eu usar na cadeia transportadora de elétrons com a finalidade de produzir ATP. ATP esse que não vem diretamente da cadeia transportadora, mas de um sistema que eu deixei aqui pequenininho porque eu não queria falar nele nessa figura. Então o que aconteceu aqui? Elétrons são recebidos nos complexos 1, 2, 3 e 4. No entanto, os complexos 1, 3 e 4 bombeiam prótons da matriz para o espaço intermembranas. Espaço intermembranas entre a membrana interna e a externa. Esses prótons se acumulam aqui e criam um chamado gradiente eletroquímico. E esse gradiente eletroquímico vai ser usado pelo complexo 5 na produção do ATP. Então, o gradiente eletroquímico, já chamando atenção para isso, o componente elétrico dele é pela variação de carga no espaço intermembranas, já que prótons têm carga positiva. Então esses prótons vão dar uma característica de carga elétrica positiva para o ambiente do espaço intermembranas. E o componente químico do gradiente eletroquímico é a variação no pH. O pH agora, num ambiente concentrado de prótons, fica ácido. Então a queda no pH que vai ser detectada por essa mitocôndria, inclusive é lida como um sinal de viabilidade mitocondrial dentro da célula e em experimento.
Por isso que é importante manter a integridade de membrana mitocondrial externa e interna, não apenas o funcionamento dessa cadeia transportadora. Então, bem resumidinho assim, o que esse complexo fez? Oxidou produtos reduzidos de vias que oxidaram combustíveis. Então, oxida o combustível em diferentes vias, como eu deixei aqui, e conserva essa energia na forma de NADH e de FADH2. O FADH2 não aparece livre aqui, porque ele fica preso em proteínas das quais faz parte, e o que se faz é reduzir o FAD ali na proteína, gerando FADH2. Isso é feito aqui pelo succinato, como exemplo, que quando oxidado gerou o FADH2 no complexo 2. Na medida que esses complexos, o 1, o 3 e o 4, recebem elétrons, mudam de conformação e aí bombeiam prótons do espaço da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Resumidamente é isso. Tá, mas e esses prótons ficam fazendo o que ali? Com certeza não ficam perdendo tempo. Quando atinge um limiar, ou seja, uma dada concentração de prótons, eles retornam para a matriz mitocondrial por meio do complexo 5, também chamado ATPase ou ATP sintase, dependendo da atividade dele. E esse complexo 5 vai unir o ADP com o fosfato inorgânico, às custas, gerando o ATP. Então, às custas do movimento de prótons, o ATP é gerado no complexo 5. Então, isso aconteceu, prótons foram lançados para o espaço intermembranas e o retorno deles para a matriz gerou ATP. Então, a explicação básica é essa, né? Então, esse gradiente eletroquímico, só para lembrar, um componente eletroquímico e elétrico de acordo com as características do próprio próton. Na medida que o ATP é produzido, a mitocôndria exporta ele para o citoplasma num trocador de ADP. Então, esse ADP que entra permite a saída do ATP. No ATP, o ATP no citoplasma vai servir aí para trabalho celular. Aí sódio, potássio, ATPase, síntese de proteínas e qualquer coisa que vocês me perguntarem, ativação da glicose na glicólise, ativação de ácido graxo para oxidar aí na beta-oxidação, tudo isso consome ATP e aí eu vou usar bastante dele. Então o grande par romântico aí do metabolismo é a mitocôndria e o oxigênio, né? Sem esses dois eu não tenho um bom funcionamento por causa disso aqui. No complexo 4, ou citocromo C oxidase, o oxigênio é necessário para receber elétrons que vieram daquele NADH e do succinato ou qualquer outra forma que tenha doado elétrons para a cadeia transportadora. Então, sem oxigênio, esse sistema todo trava e eu não tenho mais os complexos hábeis a receber e transferir elétrons. Aí se fala que na ausência de oxigênio, a cadeia transportadora estaria saturada de elétrons, lotada de elétrons, sem poder receber mais. Se ela fica lotada de elétrons porque não tem oxigênio, o NADH se acumula e bloqueia a própria produção em qualquer via dessas. É por isso que na ausência de oxigênio, nada disso aqui é útil como combustível. Nem aminoácidos, quando originam, claro, alfa-cetoácidos, nem ácidos graxos, nem corpos cetônicos, nem qualquer coisa que parar no ciclo de Krebs. Ou seja, só sobra a glicose como fonte de ATP e ela rende muito pouquinho lá na glicólise. Então, qualquer dúvida, por favor, deixe aí nos comentários, que isso ajuda a desenvolver o conhecimento aqui desse canal. Muito obrigado, então, e vamos em frente.